Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje fala sobre a relação entre a televisão e o direito. E nós começamos a discutir e comentar no bloco anterior a questão do direito à informação. Quer dizer, a sociedade tem o direito de ser informada sobre esses casos. E é a pergunta que eu faço, quer dizer, até onde vai o direito à informação e a proteção que o júri e os jurados devem ter para julgar com isenção casos como todos esses que nós mencionamos e todos os casos, principalmente casos na área penal, né, na área do crime. Qual é o limite, Marília? Em primeiro lugar, a gente não tem como demonizar a imprensa, assim como eles demonizam os acusados, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos notar que a imprensa, e na verdade esse é o principal argumento que justifica a sua intervenção, ou melhor, a divulgação de informações relacionadas a casos criminais. Essa atuação ela pode se dar inclusive no sentido de fiscalizar o poder público, no sentido de impedir a existência de julgamentos injustos. Digamos assim, teoricamente, a ideia da imprensa como um agente da democracia seria justamente esse. O que nós vemos na prática é outra coisa, né? É o oposto. Então, apesar de as liberdades relacionadas ao processo, as garantias fundamentais do processo terem a mesma origem histórica e teórica liberal da liberdade da imprensa, o que nós vemos hoje é um forte choque. Então, o que nós notamos é que uma possibilidade, então, em termos práticos, é de se trabalhar em termos processuais, eu ainda insisto, com a impossibilitação de os agentes, como, por exemplo, o Ministério Público, delegados de polícia, informarem, ou melhor, emitirem juízos de valor a respeito dos casos para a mídia. Porque eles vão reproduzir. Já era uma medida boa, né? Cautelar. Mas de cautela. Hoje a legislação algumas medidas já estão submetidas a sigilo. Mas tem delegados que, por exemplo, aquele caso famoso da escola base, todas as informações saíram do delegado, não é? Exclusivamente. A gente tem o caso de vazamentos, por exemplo, no caso do Cachoeira, que a imprensa tem sido abastecida metodicamente, de maneira muito sistemática, com a difusão de informações incompletas, isoladas, tiradas de contexto, e que baseia toda hoje, o Cachoeira hoje é um bandido sem direito à defesa e sem possibilidade de ser absolvido, graças a essa campanha que tem sido feita, com base em gravações que hoje corre o risco de serem declaradas ilegais. Você ia falar? Sim, é que normalmente desse choque da liberdade de imprensa com o direito do acusado, desse choque quem sempre sai machucado no Brasil é o réu, né? Dificilmente a gente vê um caso de clamor público que o réu tem uma condição melhor do que teria se a imprensa não tivesse tanto foco, tanto sensacionalismo em cima do crime, né? E o que gera, e aí eu quero colocar, nós falamos aqui do caso Nardoni no primeiro bloco, o que gera situações como essa que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar agora uma reportagem feita logo em seguida ao pronunciamento do juiz encerrando o julgamento do casal Nardoni, e para mostrar como é que isso se desenrola e quais são os efeitos, né, de uma cobertura dessas na população. Vamos ver esse VT. De volta para o presídio de Tremembé, a 140 quilômetros de São Paulo, agora na condição de condenados. 5 dias de julgamento e uma noite de sexta-feira interminável. Estou ansiosa para ver o resultado final. Muito nervosa e confiante que eles vão ser bem punidos. Gente que veio de longe. Eu saí do estado do Piauí para vir ver a justiça acontecer aqui no estado de São Paulo. Chega perto, mas não entra. E o povo se espreme na grade do fórum. Justiça! Quase 00:30. Vem a notícia que os jurados votaram pela culpa dos réus. Da sala do júri, Maurício Fossen lê a sentença em um alto-falante. É o que a multidão queria ouvir do juiz. Condeno-os às seguintes penas. Alexandre Alves Nardoni, pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos. Ana Carolina Trota Peixoto de Jatobá, a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. Primeiro a justiça foi feita, agora a segunda é com Deus. A gente pode acreditar que ainda tem a justiça no Brasil com tanta coisa errada que a gente anda vendo.
Na saída do fórum, parte da multidão foi para cima dos caminhões com os condenados. A polícia reagiu com gás de pimenta e assim, em meio à confusão, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá deixaram São Paulo para cumprir sentença por assassinato. Bom, chegam a colocar alto-falante, né, para o público, né? Eu acho que há uma combinação aí, eu queria ouvir a opinião de vocês, uma combinação de atitudes que levam a esse tipo de manifestação das pessoas, como se fosse uma disputa esportiva, um jogo de futebol. Tem até faixas, né? Eles são levadas faixas, tem camisetas, as pessoas levam camisetas. Eu acho que é uma descaracterização total daquilo que se entende como justiça numa sociedade democrática. Essa é a minha opinião, quero ouvir a de vocês. Que a gente não pode esquecer que nesses casos, esse juiz que está presidindo o julgamento do júri, ele acaba representando todo o poder judiciário naquela circunstância. Então, uma condenação desses casos aí, parece que a justiça cumpriu esse papel. E a justiça, toda a justiça do país inteiro, né? É que é assim que é passado para a população. Como se a justiça, naquele momento, fosse encarnada naquela pessoa do juiz que está presidindo a audiência. E ali, pela manifestação do público, o público entende que foi feita a justiça, não é isso? E, na verdade, o juiz também assumiu esse papel, né? O fato é que, da maneira como foi colocada a sentença condenatória, se vê que houve, digamos, o juiz vestiu essa roupagem de justiça, né? E Fazendo justiça. O que a gente nota, na verdade, é uma grande desinformação do público por parte da imprensa. Porque, a começar pelo início, né, quando se trata os indivíduos como culpados, quando são meramente suspeitos, a seguir como condenados, quando aqui, por exemplo, isso pode ser uma questão parecer uma questão meramente processual, mas de fato aqui a sentença ainda não está transitada em julgado, eles ainda poderiam ser absolvidos depois desse julgamento. Então, quer dizer, eles ainda eram presumidos inocentes, porque cabia recurso. Então, é uma total desinformação, inclusive por parte dos jornalistas, que não têm condições de apresentar, pelo menos, corretamente, né, em termos, né, técnicos, a informação ao público. E o que acaba gerando esse tipo de comportamento, exatamente, não é? O comportamento emocional, quando o júri deveria se pautar por comportamentos os mais racionais possíveis, né? E, ao mesmo tempo, a imprensa trata a informação também de uma maneira distorcida. Ela não se limita a dar uma informação técnica e objetiva. Ela quer tirar da informação que ela tem toda a emoção possível, né? Então, não deixa de ser uma questão meramente de informar, que é o único papel da imprensa. Aí entra na outra questão que o Eduardo costuma comentar, que é a questão da luta pela audiência, principalmente no caso da televisão, onde a emoção é onde dá para transmitir mais emoção ainda, né? Porque são sons, imagens, né? Movimento. Enquanto a audiência for o fator mais importante no fazer jornalístico, acho que a gente vai ter que lidar com essa mesma situação desses julgamentos seguidas vezes, até que a gente democraticamente consiga construir uma imprensa e um judiciário mais democrático. Você estava falando no intervalo da questão das concessões públicas, né? Quer dizer, essas emissoras são concessões públicas e que estão fazendo, não sei se prestando um correto serviço público. Elas têm o dever, a missão de prestar um bom serviço público, porque elas são concessionárias de serviço público, né? Ou seja, elas estão prestando um serviço em nome do Estado. Logo, ela tem que teriam em tese que se basear no princípio da presunção de inocência, da prevalência dos direitos humanos, de saber respeitar os direitos dos acusados. Enfim, eu acho que a gente ainda a discussão ainda precisa progredir muito, a gente está numa fase muito inicial, em que a imprensa está fazendo sempre o que quer, e sempre quem sai prejudicado, nesses casos, são os réus. Olha, sobre esse caso ainda do Nardoni, nós ouvimos o professor de Direito da Universidade de Brasília, o professor Alexandre Bernardino, que também dá a sua opinião em relação a essa questão da prestação de serviço público, que deveria ser o papel preponderante dos meios de comunicação e da televisão em particular. Vamos ouvir o professor Bernardino. Por que a sociedade brasileira e a mídia param? A mídia e a sociedade brasileira há uma alimentação recíproca, né? De indução e de retroalimentação, porque eles param para ficar observando o julgamento de uma coisa bárbara
dando uma dimensão maior do que tem, não que a coisa não seja bárbara, mas que isso ocorre todo santo dia com pessoas no Brasil inteiro, com população de baixa renda. Com a classe média, cria-se um evento no qual a mídia espetaculariza e a população aceita essa espetacularização. Eu fico muito preocupado porque é uma dimensão na qual, em vez da gente refletir sobre a política pública de proteção à criança e adolescente, de buscar, tentar evitar os casos de violência doméstica que ocorrem todo santo dia na sociedade brasileira, né? Seja em relação à mulher, seja em relação à criança, seja em relação ao idoso, em vez da gente discutir esse tipo de perspectiva, inclusive sem discutir aumento de pena, porque isso também não resolve, como é que a política pública pode contribuir para gerar uma contenção desse tipo de prática, essa pauta é que devia ser colocada na mídia. E a sociedade brasileira devia exigir essa pauta. Quantas pautas, né? Quantas pautas positivas poderiam ser criadas, inclusive a partir desses casos, né? Esses casos poderiam despertar uma discussão mais aprofundada. Por que eles ocorrem, como eles ocorrem, que circunstâncias. Eu acho que o professor Bernardino foi feliz aí nessas observações. Acho que esses casos poderiam dar ensejo, então, à rediscussão, por exemplo, do sistema penal e processual penal. Só num exemplo bem particular, nesse último caso do casal Matsunaga, foi noticiado que ele possuía um arsenal de armas em casa, né? E foi com uma dessas armas, inclusive, que ele foi morto. Uhum. E hoje, a gente está discutindo, nesse momento, tem uma comissão de juristas discutindo a elaboração de um novo Código Penal. Então, por que se não repensar qual o limite, então, das pessoas possuírem armas em casa? Ele não possuía apenas pistolas, ele possuía, até onde eu ouvi, arma de grosso calibre, inclusive uma 12, em casa. Então, será que não seria o momento de criar uma nova pauta para fazer uma rediscussão sobre o sistema penal e processual penal? O que vocês acham? Em relação à participação da imprensa e a forma como ela interfere no júri, existem propostas, na verdade, existem situações em países, na França, por exemplo, em que existe um crime que é praticado por jornalistas que expõem abusivamente e acusados, né, de maneira a criar pressões sobre os jurados. Eu não considero que essa seja uma boa saída. Tá? Então, eu acho que criminalização de condutas, como muito bem falou o professor, não é uma boa saída. O sistema penal, da forma como nós o conhecemos, se nós o olharmos na prática, na realidade, nós sabemos que ele não cumpre nenhuma das funções a ele atribuídas. Ou seja, prevenção, seja ela geral ou especial, seja dirigida ao público ou dirigida ao próprio indivíduo, enfim, não cumpre. Então, nós sabemos que o sistema penal não é uma saída. Eu acredito que punir a imprensa através do sistema penal, não. Existem medidas cíveis que são cabíveis, né? Hoje, por exemplo, mandado de segurança, é possível, inclusive, preventivamente, evitar que algo seja divulgado. Claro que é necessário saber de antemão, né, que determinada informação seria divulgada. Mas, por exemplo, questões ações de indenização, direito de resposta, que também foi desregulamentado a partir do reconhecimento da não recepção da lei de imprensa pelo STF, na DPF 130. Mas, enfim, são questões, então, que são mais adequadas para um regime democrático. Punir não combina com democracia, repressão não combina com democracia. E o Maurício fala, Maurício? Eu acho que sempre muito perigoso essa coisa de proibir, de punir penalmente, de mandar de segurança para preventivo. Também é um perigo isso. Isso aí é censura prévia. Não, isso a Constituição não permite, felizmente. Entende? Então, eu realmente não... eu penso o seguinte, que a gente tem uma democracia que tem quantos anos? Que não tem nem 50 anos, não, que 30 anos de democracia. A imprensa livre, a gente tem também, só com aprendizado, só com a mudança de mentalidade, com amadurecimento cultural é que a gente vai conseguir. Isso aí, a audiência, por exemplo, claro que tem de brigar por audiência. Se a televisão não tem audiência, ela não cumpre o papel dela também, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de querer regulamentar tudo. Não, eu acho que isso aí parte de um pacto da sociedade e ela que vai
vai traçar esse rumo. É que os mecanismos atuais de defesa das pessoas frente aos excessos da imprensa ainda são muito tímidos, ainda são insuficientes. Pagar a indenização não resolveu o problema. Dou um exemplo. No caso da escola base, saíram indenizações que superavam R$1 milhão, só que isso não fez com que a imprensa se comportasse de maneira mais ética, mais respeitosa aos direitos humanos. Então, a indenização não resolveu, direito de resposta também não resolveu. Por quê? Bom, mas agora até acabou, né? Mas, na verdade, Não, ele não acabou. Ele foi... Ele está na Constituição, mas não está regulamentado. Não. Mas a questão é que ele demora tanto para ser efetivado que ele perde o sentido. O que acabou foi a lei ser. de imprensa. O que Isso, acabou foi a lei mas de o imprensa. Instituto de Direito de Resposta não acabou. Não acabou. Mas foi desregulamentado. Não tem Foi, mas o juiz, no caso concreto, foi o acordo do STF, que o Ele vai juiz, decidir de no acordo com a caso Constituição. concreto, vai ter que criar um direito de resposta. Efetivamente foi enfraquecido, mas ele não deixou de existir. Claro. De qualquer modo, tanto na indenização como o direito de resposta, ainda são instrumentos muito tímidos, na minha avaliação, frente a esses excessos que a imprensa comete. Muito bem. Marília, eu vou ter que fazer mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação entre a justiça e a televisão. Nós voltamos já.